Guitarra Yamaha RGX 121Z, ferragem esgotou captador dos Malagoli. Pergunta do William Santos: qual é a madeira do corpo dessa guitarra? Qual a madeira do braço? Bom, esse tipo de pergunta, eu até peguei essa aqui como exemplo, porque é um tipo de pergunta que eu vou responder, senão eu vou responder mais. Primeiramente porque eu não vou gastar tempo em buscar uma informação que está facilmente escrita lá no site do fabricante. Se você digitar lá RGX 121Z Yamaha no Google, vai aparecer de que madeira essa guitarra é feita. E outra, as pessoas são muito preocupadas com madeira, tá certo? O cara que é muito preocupado com madeira, o que eu já percebi aqui nesses 10 anos que eu trabalho com o instrumento, o cara que é muito preocupado com madeira, e a madeira dessa guitarra é basswood e ela é ruim, e a madeira dessa guitarra é ash, ela é boa. Esse tipo de cara, ele não toca. Simplesmente assim, esse tipo de cara, ele fica gastando muito tempo preocupado com a madeira e não gasta tempo para aprender a realmente tocar o instrumento. E isso é um fato que eu já percebi aqui. Então o cara fica lá buscando, eu vou comprar essa porque é tal madeira, essa porque é tal captador. E o cara não pega uma guitarra só e começa a tocar. Eu já percebi que muitos músicos, os músicos de verdade que vêm aqui na oficina, eles nunca têm dúvida quanto a isso. Eles querem saber do instrumento estar confortável para tocar, de estar funcionando bem a elétrica, de não dar problemas para eles de ruído, de conforto, do instrumento estar duro, de desafinação. Eles estão preocupados com isso, porque ali na mão eles tiram o que eles querem. Eles sabem realmente o que eles estão fazendo. Agora isso aqui é pergunta que eu percebo de público mais, vamos falar assim, mais infantil nessa área de instrumentos. Quem nunca viu uma madeira, uma peça de madeira, uma árvore ser derrubada e aberta, faz esse tipo de pergunta. Porque mesmo se eu falar aqui para ele, o corpo é de mogno. Mesmo o mogno de uma mesma árvore, a ponta dele é diferente do meio. Se ele tiver emenda, já vai ser diferente no corpo, já vai ser outra ressonância. Então isso muda. Não é só ser de tal madeira que vai ser boa. Aí eu respondo pro cara aqui, é de ash. Não sei de qual madeira que é, mas vamos supor, é de ash. Aí ele fala, ash é uma boa madeira, eu vou comprar essa guitarra porque o Brunelli falou que é de ash. Não vou falar isso. Então, para quem quer saber sobre o que é feito o instrumento, procura no site do fabricante e toma cuidado com essa preocupação excessiva. É claro que quando um cliente chega aqui para encomendar o instrumento comigo, e ele fala, eu quero o timbre assim, quero que fique mais puxado para o grave, ou mais puxado para o agudo, mais sustain, aí eu vou procurar dentro das madeiras que tem disponível o que a gente consegue fazer. Aí sim a gente vai fazer um instrumento único. Agora não fica preocupado que guitarra dessa faixa de preço aqui, o fabricante tá lá quebrando a cabeça para colocar a melhor madeira que existe nela, porque eles não estão. Eles estão colocando madeira simples, madeira de secagem rápida, às vezes de crescimento rápido, de reflorestamento, porque eles têm que vender uma guitarra barata. Essa guitarra aqui deve custar na faixa de R$1.000, R$1.500, não sei muito bem, mas imagina uma guitarra dessa por quanto que ela sai lá da China, lá de onde ela é fabricada, tá certo? Ou da Indonésia, ou do país que seja lá da Ásia. Ela sai de lá muito barata e é um produto barato. A realidade, já entrando em outras coisas, é que aqui no Brasil coisas boas realmente são muito caras e muito difíceis de comprar, tá certo? Mas falando aí pro William, se você quiser saber qual madeira é feita, procura no site do fabricante e não fica tão preocupado com isso não. Procure arrumar uma guitarra bem reguladinha, uma guitarrinha que tem o braço estável e vai tocar que você ganha mais, tá certo? Do que ficar perdendo seu tempo descobrindo de que é feita uma guitarrinha e a outra e tal. Vamos para a próxima pergunta, que eu já falei até demais disso. Washburn Bantam XB925, troca do tensor em verniz. Um abraço pro meu amigo Ricardinho Maranha, que é dono desse baixo. Tá falando já em músicos bons, o Ricardinho chegou aqui. Hardcore Gameway. Muito bom o trabalho. Tô pensando em fazer o mesmo na minha Les Paul Memphis, simplesinha. Tirar toda a cor preta dela e deixar o tom ash da madeira. Creio que vai ficar muito bonita. Cuidado, Hardcore Games, sua guitarra você falou que é uma Memphis simplesinha, uma Les Paul Memphis. Como eu estava agora na outra pergunta, guitarra mais barata não vem com madeira muito bonita. Se você lixar e tiver uma madeira bonita por baixo é sorte, o que geralmente você vai encontrar emendas, vai encontrar às vezes até massa plástica para corrigir algum defeito de alguma peça que deu, o fabricante não vai jogar aquilo fora. Ele vai passar uma massinha ali, lixar, pintar e vai mandar para a loja. Inclusive vai sair um vídeo daqui a alguns meses no nosso canal, a gente está trabalhando nessa guitarra atualmente, uma Pive Wolfgang, é uma guitarra cara, uma guitarra assim já de um valor mais alto, e a gente lixou ela tinha emendas no corpo e tinha massa plástica. Então uma guitarra que usada vale na faixa de 4.000 e tinha emendas. Imagina essa Memphis aqui que deve valer na faixa de R$800, o risco que você corre. Então quando vai lixar um instrumento, toma cuidado que às vezes você vai estragar o acabamento que ele tem e vai descobrir uma coisa muito pior que está por baixo.
Aí você vai ficar triste e vai ter que refazer o acabamento para tampar uma coisa bem feia. Volto lá na guitarra JA1. Vocês viram a emenda feia que aquela guitarra tinha. Não foi a gente que fez a pintura. Ela já veio com aquela pintura. Mas ela tinha uma emenda horrível. E é uma guitarra relativamente cara. Principalmente se comparada a uma Memphis. Tá certo? Então toma cuidado. E outro detalhe, só voltando lá na J1. Tem muita gente que falou, a Tajima é muito ruim, não sei o que tem. A Tajima tem melhorado muito seus instrumentos. Atualmente, as guitarras que estão sendo fabricadas não tem nada a ver com aquela guitarra lá, que já tem uns 10 anos aí de uso, tá certo? A qualidade melhorou bastante. A Tajima passou por vários donos, por altos e baixos, mas hoje o que chega de instrumento da Tajima que vem novo aqui pra gente, tá bem melhor do que daquela época. Bom pessoal, voltando aqui, parei para tomar uma água porque já estava secando a garganta de falar muito sem parar. Acho que esse vídeo vai ficar bem grande, a gente vai ter que dividir ele pelo menos em umas 2 partes. Mas vamos lá, vamos continuar. Na próxima vez eu pego menos dúvidas, faço um vídeo mais rápido. Mas eu quero concluir aqui pelo menos todos esses vídeos que a gente fez até hoje, uma dúvida pelo menos de cada um, tá certo? A gente parou no vídeo do trabalho de férias, Dolores, a Kombi movida a cerveja. Esse vídeo não tem nada a ver com instrumentos, mas eu coloquei ele aqui, ele está no nosso canal. Foi uma brincadeira minha e do Marcos Felipe, a gente gravou isso mais de recordação nossa mesmo, desses dias que a gente trabalhou na Kombi dele. E resolvi colocar aqui no canal. E por incrível que pareça, eu achei que as pessoas não iam gostar, até que ia ser um vídeo que ia ter muito dislike, alguma coisa assim. E muito pelo contrário, as pessoas gostaram, até mesmo inscritos do canal vieram me falar, nossa, que legal, você faz outros tipos de trabalho, coloca mais vídeos assim. Então fiquei bem feliz com isso, com esse comentário, porque eu gosto bastante de trabalhar com carros. Provavelmente se eu não fosse luthier hoje eu seria mecânico ou funileiro de carro, alguma coisa assim, porque eu gosto bastante dessas duas áreas de mecânica. E geralmente nos meus finais de semana, quando eu tenho algum tempinho, eu faço alguma manutenção, já mexi em alguns carros, algumas coisas assim. E sempre estou atrás de conhecimento sobre isso, é meu hobby, na verdade é meu hobby, mas eu levo bastante a sério. E até uma curiosidade sobre o nosso canal. O Luthier em Ação, esse canal surgiu porque eu assistia a outros canais de pessoas que trabalhavam com carro. Principalmente o Tonela, que hoje é um amigo meu, conheci ele pessoalmente. Tive a oportunidade de fazer um trabalho na minha moto, saiu os vídeos, está saindo na verdade os vídeos lá no canal dele por esses dias agora. E o Tonela foi uma das minhas inspirações, vendo os vídeos dele que eu resolvi fazer o Luthier em Ação. Não foi vídeos de outros luthiers, mesmo o O'Brien, que foi meu professor e já tem um canal há muitos anos de luthieria, a inspiração não veio deles, veio do Tonela principalmente. Um abraço para o Tonela, para a Bianca, agradecer eles, porque as filmagens deles que me inspiraram a gente estar aqui. E com eles eu aprendi muita coisa sobre carros, com o Edson também, que é amigo meu. E a gente fez esse vídeo do trabalho de férias da Dolores aqui, mostrando lá a adaptação que a gente fez para ela virar um food truck simples, alguma coisa assim. O Marcos Felipe está lá no sul com ela, está trabalhando firme lá, está dando certo. E até vou fazer um pedido aqui para quem assiste nosso canal e conhece o Marcos Felipe, ou mora lá na cidade de Rio Grande. Por favor, comprem a cerveja do Marcos Felipe, que se vocês não comprarem, ele vira um bêbado autossuficiente, ele entra em modo perpétuo, ele começa a produzir e beber, até uma hora que ele vai ter uma overdose. Então não deixem de comprar a cerveja dele porque ele é um pudim de cachaça, ele vai morrer de bebida, por causa de álcool. Então comprem a cerveja dele, tá certo? Então, até aproveitando aqui falando nesse vídeo, já que eu gosto de fazer isso por hobby e as pessoas gostaram do trabalho que a gente mostrou da Dolores, eu estou trabalhando numa Kombi minha. É um outro projeto, a gente está fazendo um trabalho muito mais pesado do que foi feito na Dolores. A nossa Kombi chama Valdete, é minha e da Vivian. E a gente está fazendo um trabalhinho bem complicado na Valdete e eu vou mostrar para vocês também. Já que meu intuito aqui no Luthier em Ação é mostrar 2 vídeos sobre luthieria por mês, esse vídeo da Kombi vai entrar como um 3º vídeo. Não vai ser nada muito aprofundado, eu não sou mecânico, sou hobbyista, mas como as pessoas gostaram, eu vou postar. Se as pessoas depois falarem, não, a gente quer que continue só com luthieria, está atrapalhando, tudo bem, mas eu vejo que não vai atrapalhar. O intuito é 2 vídeos por mês, a gente já tem vídeos gravados para cumprir isso e estamos gravando outros. E tem os vídeos da Kombi também, então daqui a pouco, para quem gosta aí, vocês vão conhecer a Valdete. Dessa vez, uma encrenca muito maior do que a Dolores do Marcos Felipe. E qual que foi a dúvida que teve aqui no vídeo então? Peguei uma dúvida relacionada à música. O símbolo do Rodrigo Salles, o símbolo da Volks, da tampa traseira, está de cabeça para baixo.
Ele achou que a gente tinha colocado, tinha esquecido de colocar na posição certa, mas na verdade foi proposital, porque o símbolo da Volks de cabeça para baixo vira o símbolo dos Mamonas Assassinas, vira um M e um A, em vez de um W e um V. Então a gente colocou de propósito, porque tanto eu como o Marcos Felipe somos bastante fãs do Mamonas, é uma banda aí da nossa época, tá certo? Guitarra Felpa Coronado, anos 60, o Tesouro do Rei. Por que esse vídeo tem esse título? Porque o Roberto Carlos utilizava uma Felpa Coronado no início da carreira dele. E uma dúvida e um comentário que várias pessoas fizeram: a ponte não é original. E realmente a ponte que estava nessa guitarra não é original. Foi um descuido meu, eu falei que a guitarra no começo do vídeo ela é toda original, e não era. Aquela ponte, se você observar bem, é uma ponte de outra guitarra que foi cortada para colocar ali. Então não sei o motivo, o Berdu já comprou aquela guitarra usada, ela já deve ter tido alguns donos, e a gente não sabe porque foi feita essa substituição. Mas realmente, me corrijo aqui, eu falei que era original no vídeo, e não é. Aquela ponte é de outra guitarra que foi adaptada. Muito obrigado para as pessoas que me alertaram sobre isso. Próximo vídeo, violão Del Vecchio, anos 60, do Ronaldo Sabino. Anos 60, do Ronaldo Sabino, da década de 60. Um abraço para o Ronaldo Sabino, obrigado por confiar no nosso trabalho, obrigado pela amizade, Ronaldo. Você sabe que você é um dos meus clientes que eu mais considero, não só por você confiar no nosso trabalho, mas principalmente porque eu sou seu fã. E é um prazer você poder fazer um trabalho para alguém que produz música do jeito que eu gosto. Então, muito obrigado, Ronaldo. É um prazer ser seu amigo, tá certo? Giovanni Ribas. Olá, onde consigo comprar roda para polimento como a que mostra no vídeo? Obrigado. Bom, a roda de polimento que ele está falando é a boina, é a Politriz, que é estacionária, que aparece no vídeo. Eu comprei a minha numa loja aqui de Franca que é especializada em produtos para calçado. Aqui em Franca é uma cidade que tem muita indústria de calçado e tem uma boina que ela é para polimento fino. Então eu comprei dela, na verdade eu tenho 3 boinas aqui e as 3 foram compradas nessa loja chamada Polo Arts. Eu comprei lá, mas eu acredito que em outros lugares que são especializados em polimento, abrasivos, alguma coisa assim, você encontra esse tipo de boina, e até mesmo na Music Tools tem a boina que é própria para instrumento, que também com certeza vai funcionar muito bem, tá certo? Vídeo do captador L-Airbags. Esse aqui foi um pequeno tutorial de instalação que eu fiz, porque é uma coisa que eu acredito que é bem simples, uma pessoa mesmo sem muito conhecimento consegue fazer a instalação desse captador desde que o instrumento já tenha o furo do jack, que seria o principal problema, o principal perigo na instalação desse captador. Esse violão é do Eduardo, um abraço para o Eduardo, amigo nosso aqui também da oficina. Pergunta do Inseto Social, ele que sempre pergunta nos meus vídeos aqui, geralmente perguntas construtivas, perguntas interessantes. É um prazer responder ele e um abraço para ele, não conheço pessoalmente, mas obrigado por acompanhar nossos vídeos. Ele fala aqui que gostou muito, que eu fui bem didático. Ele falou que já ouviu falar, mais de um luthier falar que deixar o osso na água sanitária de molho remove o cheiro ruim e ainda deixa o osso bem branquinho. Osso para fazer rastilho e nut. Ele pergunta se esse rastilho é só para violão de aço. O rastilho que a gente colocou lá é um Graphtec. Já respondendo essa pergunta, não. O rastilho da Graphtec existe para violão de nylon, tem várias medidas, mas pode ser usado e traz bons resultados também, normalmente no violão de nylon, tá certo, Inseto? E não, ele fala que não deve soar muito bem com o nylon, soa bem sim, pode colocar Graphtec no violão de nylon que fica muito bom, a gente já instalou em vários e realmente dá diferença. E ele pergunta aqui, e o vídeo respondendo algumas perguntas, não vai sair? Tá aqui, Inseto, o vídeo respondendo as perguntas, bem grande, e faço questão de responder aqui a sua pergunta. Sobre colocar o osso na água sanitária, eu geralmente compro, quando a gente comprava osso, na maioria das vezes, a gente já pegava já de fornecedor que já faz o tratamento do osso, então ele já vem branquinho, já vem com um pouco menos de odor, mas o osso, quando você lixa ele, por mais limpo que seja o processo de eliminação ali, ele ainda tem odor de carniça. Comparado com o Graphtec, são 2 mundos diferentes. O osso, quando eu comecei, eu cheguei a cortar aí algumas canelas de vaca para fazer rastilho e nut, já assim, osso cru mesmo ali, que só estava seco e tal. E minha oficina era bem pequena nessa época, era um telhado baixo, cara, fica um cheiro insuportável. Depois com o tempo você vai acostumando, mas no começo fica cheiro de carniça, de curtume. Aqui em Franca tem muito curtume de curtir couro, então quem é daqui sabe o cheiro que fica. É aquele cheiro típico dos curtumes mesmo. Então hoje em dia eu acho que o Graphtec tem muito mais vantagens. Pode ser que a única desvantagem dele é o preço, que é um pouco mais caro, é bem mais caro que o osso na verdade,
mas o resultado também é muito melhor. Então hoje em dia, via de regra, a gente utiliza Graphtec, e em alguns casos a gente continua utilizando o osso, quando o cliente faz questão, ou instrumentos mais antigos, que era originalmente com osso e tal, alguma coisa assim. Mas eu sou muito mais a favor do Graphtec em todos os sentidos do que do osso, tá certo? Vídeo da relicagem fracassada, o que foi feito de errado, da Fender Stratocaster do Marcos, que é lá de Ribeirão Preto, e trouxe a guitarra aqui pra gente refazer a pintura. Bom, a grande dúvida nesse vídeo é se foi o Marcos que fez aquele trabalho ou se foi o amigo dele, como eu conto no vídeo. Obviamente eu não vou perguntar isso pro cliente, ele chegou aqui e me falou que foi um amigo dele, eu não vou duvidar dele, ele falou isso é irrelevante pra gente fazer o trabalho, então eu vendi o peixe da mesma forma que eu comprei, então fica sendo o que o Marcos me falou, que eu acredito que é verdade, ele realmente emprestou a guitarra e o amigo dele, que não deve ser muito amigo por ter feito isso, acabou estragando o instrumento e ele teve que gastar com uma repintura. Mas a mensagem que aquele vídeo passa é para você tomar cuidado. Se você for fazer alguma coisa que você não sabe, não tem domínio, tome cuidado. Se você está buscando aprender sobre luteria, aprender a trabalhar nessa área, pega um instrumento mais barato, não vai pegar uma Fender, mesmo que aquela lá não seja uma Fender muito cara, uma top de linha da Fender, mas é uma guitarra que tem um valor mais alto, então pega uma Memphisinho, uma guitarrinha mais barata, guitarrinha mais antiga, para você aprender a fazer. Depois você avança para instrumentos mais caros, tá certo? Senão corre o risco de acontecer aquilo lá. E para finalizar, o último vídeo, o mais recente, da viola xadrez, o André Chaves pergunta sobre o rabicho. Eu falei no vídeo, falei que o rabicho atrapalha o instrumento. Realmente, se o instrumento não for projetado para isso, ele atrapalha. Se ele não for projetado para receber um rabicho originalmente, o rabicho vai causar mais problemas do que ajudar quando você colocar no instrumento. Ele está perguntando sobre instrumentos mais baratos, o que fazer. Bom, instrumentos mais baratos, no caso aqui violão que ele cita, é bem complicado, porque um violão de 150, 200 reais, ele não tem material de qualidade para suportar um longo período. Não é igual um violão igual esse de George que eu mostrei aqui para vocês, que já deve ter pelo menos uns 40, 50 anos. Um violão de 200 reais nunca vai chegar numa resistência igual um violão desse proporciona por causa do material de fabricação. Então ele vai empenar, ele vai descolar e assim por diante. Então eu não vejo muita solução para esses violões baratos. Isso, fazendo uma comparação simples, é igual qualquer coisa que você compra muito barato, igual um liquidificador que você compra lá de 40, 50 reais. Obviamente ele não vai ter o mesmo material, a mesma durabilidade do que um que custa 250. Então ele vai ser descartável. E realmente é o que acontece com esses violões, que para fazer o serviço nele, muitas vezes fica o valor do instrumento, fica muito próximo do valor, ou até passa. Então a manutenção muitas vezes é inviável, ele se torna um produto descartável. Se o André aqui quiser colocar um rabicho no violão que está com problema barato, é uma opção dele. Eu não faria isso, mas também eu não posso proibir. Isso é uma escolha de cada um, eu estou aqui só para passar dicas e alertar sobre alguns detalhes que é o que eu me dispus nesses vídeos, tá certo? Bom pessoal, então terminamos aqui o perguntas e respostas, já estou arrumando aqui os papéis, igual o Jornal Nacional, né, quando acabava antigamente, agora é computador. Mas de toda forma, muito obrigado para você que assistiu, espero fazer esse tipo de vídeo com maior frequência. Esse foi o primeiro, mas daqui para frente eu quero fazer todo mês um perguntas e respostas, porque a gente vai preenchendo melhor o tempo durante o mês do nosso canal. A gente já está fazendo 2 vídeos mostrando o nosso trabalho, e o terceiro vídeo seria o perguntas e respostas uma vez por mês. Então eu vou tentar fazer isso. E para o pessoal que gostou da Kombi do Marcos Felipe, a gente vai tentar fazer o 4º vídeo, que é mostrando o trabalho da nossa Kombi, é uma coisa de hobby e tal. Não precisa ficar bravo com a gente, para quem é focado nos instrumentos, porque a gente vai continuar com a mesma frequência de vídeos sobre instrumento. Vamos até aumentar um, que é o perguntas e respostas, e o da Kombi, quando der certo, quando sair, vai ser só um hobby para quem realmente gosta dos 2 assuntos e por aí vai, tá certo? Então muito obrigado para quem assistiu, não se esqueçam aqui do sorteio, é só entrar no Instagram, seguir a gente e comentar na foto aqui das cordas que quer participar. Por essa lista a gente vai conseguir fazer o sorteio. Muito obrigado a todos mais uma vez, obrigado aos inscritos, aos nossos amigos, um abraço e até a próxima.